vai continuar com protozoários, né? Com protozooses 2. Falar hoje sobre 2. Hoje a aula é mais tranquila. Falar sobre o Balantidium coli e sobre o Trichomonas vaginalis, tá? Já já vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Sim. Beleza? Então, a gente tem a balantidiose e tricomona urogenital, tá? O nome da doença, que é o que é afetado pelo protozoário chamado Tricomona vaginalis. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu... Agora, para começo de conversa, então, a gente tem aqui o nosso Balantidium coli, nossa forma trofozoíta. Já começo com uma pergunta para vocês. Qual é a forma de locomoção dele? Olhando a imagem aí. Vocês querem que eu relembre quais são os 4 tipos de locomoção? Ou vocês já sabem? Pode relembrar. Vamos lá, eu vou falar aqui com calma, ó. Vamos lá. Eu tenho a forma pseudópodes, a forma flagelada, a forma ciliada e a forma que a gente chama de apicomplexa, ou que não tem locomoção. Qual delas você acha que é? Vocês acham que é? Cílios, professor. Perfeito, cílios, isso aí. Ele é ciliado. Olha aqui, ó. Não parece uns pelinhos de nariz aqui em cima, ó? Olha aqui, ó, não parece? Gente, só uma pergunta. Vocês conseguem ver minha seta apontando, mexendo aí ou não? Sim, sim. Então, beleza. Tá ótimo. Então, aqui, ó, a gente tem o cílio aqui em volta, beleza? Essa é a forma trofozoíta do balante coli. Beleza? Então, vamos lá, né? Etiologia, balante coli, reino protista, porque ele é um protozoário, né? Filo, Ciliófora. Classe, Kinetofragminófora. Gente, aqui não vou precisar guardar nem não, tá? Não precisa ficar preocupado com isso, não. Ordem. Tricotomachida. Até eu agarro às vezes esse nome, normal, né? Família Balantidae. Gênero Balantidium. Espécie Balantidium coli. Beleza? Isso aqui é só a partitologia, a classificação. Aquela classe antiga que você já, não sei se todo mundo lembra, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? A questão do binominal, que é o que é binominal aqui? O nome é sempre binominal. O primeiro maiúsculo, o segundo minúsculo, né? Esse aqui é o gênero, balante e a espécie é coli, tá? Então, vamos lá. Pessoal, é importantíssimo aqui agora. Vamos continuar aqui agora. Ó, vamos lá, ó. O Balantidium vive no intestino grosso humano. Possui cílios. Ele é o maior protozoário que pode parasitar o homem. Ué, gente, o maior não seria a tênia? Tá correta essa minha última afirmação, sim ou não? Professor, pode repetir a pergunta? Eu repito, sim. Eu perguntei o seguinte, eu falei assim, ó, como eu acabei de afirmar aqui, ó, o Balantidium é o maior protozoário que pode parasitar o homem. Se eu falar assim, mas o maior não seria a tênia, que chega a 15, 16 metros, mais ou menos, no intestino grosso? E aí? Sim, sim. Para mim era tênia. Para você era tênia? Sim. Todo mundo concorda com ela? Eu acho que sim. Vocês acham que sim? É...
Só para ressaltar, eu não falei maior parasita, não. Eu falei maior protozoário. Vou perguntar de novo. Vocês afirmam isso mesmo? Vocês acham, então, que a tênia é a maior? Agora o Ou senhor ressaltou. Eu perguntei outra coisa, agora já acho que não. você acha que não? Então, vamos reforçar, pessoal. Não é, sabe por quê? Porque tênia, ela é um plateuminto. Um plateuminto, ele é um euminto. Ele está fora dos protozoários. Lembra? Agora vocês entenderam o que eu estou falando, né? Um o senhor falou que era parasita e o outro o senhor me embolou. Então, eu perguntei, não, perguntei assim. Eu afirmei assim, protozoário. Depois eu falei assim, ó, eu não perguntei qual que é o maior parasita. Eu reformulei, eu perguntei qual que é o maior protozoário. A tênia não é protozoário, a tênia é um euminto. Entenderam agora, pessoal? Sim, professor. Agora sim, Ela é um professor. parasita, mas ela é um euminto. Ela entra em outra classificação. Ela já entra em outro reino. Ela é o reino Animalia, tá? É outra classificação. Beleza, gente? Gente, eu não tô querendo fazer isso para fazer pegadinha com vocês. Eu só tô dando um exemplo, porque se caso um dia ter alguma pergunta dessa, em alguma prova, em algum concurso, tal, vocês não vão errar. Porque vocês têm que ficar ligados na classificação. E isso eu vou cobrar de vocês. Tem que saber, tem que lembrar, né? O que que é o protozoário. Então, dessas 4 locomoções que a gente falou agora, que é flagelado, né? Pseudópodes. O que mais? Tá faltando 2, não tá? Apicomplexa. Tá faltando um ainda. E ciliado, não é isso? Esses 4, a gente só bota a classificação para protozoário, gente. Isso não é dessa classificação, não é o mito. O euminto é um verme mesmo, é um parasita. Alguns têm formatos de plateuminto e outros têm formato de... que é plateuminto, que é o verme achatado, e outros são vermes cilíndricos. Tá? Mas quando a gente chegar nele, vocês vão ver o que eu tô falando. Com calma, tá? Com calma. Beleza, gente? Então, ó, recapitulando, ó. Vive no intestino grosso, humano, possui cílios e é o maior protozoário que pode parasitar o homem. Ou seja, tá? Ficou claro isso, gente? Agora sim, professor. Tá vendo? Mas eu faço essas perguntas para vocês evitarem de fazer essas perguntas e não ter a resposta mais para frente e não confundir. Porque sabe quando a gente não pensa nisso, a gente de repente faz aquela pergunta na hora, a gente fica assim, mas não é? É ou não é, né? Então, já sabem, né? Tô tentando ajudar vocês aqui, beleza, vocês entenderam. Então, vamos lá, pessoal. Ó, então já perceberam que ele é o maior protozoário em tamanho, tá? Beleza? Agora, vamos lá, ponto-chave. Outro diferencial dele, preste atenção. Isso aqui é importante porque é ponto-chave para diferenciar ele. Ele possui 2 núcleos, tá? São chamados de micronúcleo e macronúcleo. Já daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a imagem, como é que fica esse macro e esse micronúcleo, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês, mas vamos com calma. Então, ó, tem 2 núcleos, macro e micro, ok? Beleza? Beleza, gente, ou não? Beleza. Ó, Beleza. então show. Então vamos continuando, ó. Multiplica-se na luz intestinal divisão binária. Olha a divisão binária aí de novo. A gente teve ela na nossa segunda aula e estamos falando dela aqui de novo. Divisão binária, aquele mesmo esquema. Uma dá origem a duas, lembra? Uma célula dá origem a duas. A gente falou sobre isso já. Certo? Beleza? Então, Sim. ó, a multiplicação também leva à produção de cistos, que aparecem em grande número nas fezes. Ó, para acalmar vocês, de uma maneira, eu tenho certeza que isso vai ser bom, no sentido de acalmar no sentido bom mesmo, né? Não só. Enfim, né? O ciclo do balante é bem próximo do ciclo da giardia e da ameba. É bem próximo, gente. Muito, muito, extremamente parecido. Vamos dizer assim, se você se lembra de um, você lembra do dele. O que muda são só a morfologia do cisto, um pouco e a morfologia do trofozoíta, que é a formativa. Outra coisa, ó,
Guarda essa palavrinha. Trofozoíta é a forma ativa, tá? Da maioria dos protozoários. Beleza? Para deixar isso claro. Tá? Claro que cada um vai ter uma forma diferente, vai ter uma locomoção diferente, mas vai se chamar trofozoíta. Agora vamos lá, vamos continuar então. Apesar dos trofozoítas também serem eliminados nas fezes, porque, olha, a contaminação para a injeção dos cistos é mais usual. O cisto é o ovo, vocês lembram disso, né? Pessoal, só para dar um ênfase aqui importante, e adiantando bem de leve aqui, mas que faça sentido, né? Tanto, no caso dele, do balântio, tanto o cisto quanto a forma trofozoíta, elas são formas infectantes. Ou seja, se o indivíduo tiver contato com qualquer uma dessas duas, ele vai ser contaminado. Tá? Beleza? Certo? Certo. Alguma dúvida até esse momento? Para mim, não, professor. Alguém tem dúvida? Não entendeu alguma coisa? Quer que eu explique de novo? Ou não? Ou posso continuar? Pode continuar, professor. Beleza? Então tá. Beleza, então. Então vamos lá, ó. O balante de coli. Agora eu estou falando da parte patogenia, né, gente? Ó, outra parte importante, para deixar isso claro, tá? O parasita ele é monoxênico. Lembra que a gente falou? Monoxênico, apenas um hospedeiro, certo? Eu não tenho esse papo aí de ser hospedeiro intermediário ou definitivo. Não, eu só vou chamar de hospedeiro, ponto final, acabou. Beleza? Tá? Beleza. Outra coisa importante também, ó. O único protozoário, então, balante de Coli é o único protozoário ciliado que parasita o homem. Ou seja, de movimentação através de cílios, ciliado, o Balandium coli é o único de um só, tá? Que parasita o homem. Ficou claro isso, gente? Não existe um outro protozoário ciliado que vai afetar o homem. Ficou claro isso? Para não esquecer, hein? Isso aí são tópicos importantes para lembrar quem ele é, tá? Ele é considerado um agente comensal no trato intestinal de suíno, se alimenta de amido, tá? O que é um agente comensal? Alguém sabe me dizer? Professor, Hum. no caso, esse que você falou aí, que um só é o que? Nessa parte aí, monoxeno? Olha só, vou repetir. Quando eu falo que ele é monoxênico, eu quero dizer que só tem um hospedeiro. Lembra que eu falei que tem algum ciclo que eu chamava de ciclo heteroxênico, lembra? Quando ele tem Sim, mais de um hospedeiro? Então, eu quero dizer que esse aqui, o Balandium coli, o único hospedeiro dele é o ser humano, entendeu? Não tem outro hospedeiro, não, somente o ser humano, entendi. tá? Não é igual, por exemplo, na malária, na elefantíase, não, tá? Beleza? Beleza. Então, show. O que é agente comensal? Esperando a resposta dos senhores, das senhoras, das senhoritas. Alguém pode me dizer, por gentileza? Ou tentar, pelo menos, gente? Pode tentar, já falei para vocês. Tentar não tira pedaço, não, e nem ponto. Talvez é mais fácil vocês ganharem ponto do que perderem fazendo isso. Alguém arrisca? Não? Professor, Oi.
É um tipo de... No caso, são micro-organismos que... Ai, como que se fala? Que se habitam em... Que se habitam em outros seres, que causam danos. Não, na verdade é o contrário, né? Ele não causa dano, Ah, tá? sim. Tá bom? Ou seja, o porco, os suínos, os porcos não sentem nada quando estão contaminados por esse protozoário. Certo? Sim. Beleza? Então, ficou claro, pessoal, o que é um agente comensal? No caso suíno, não tem nenhum sintoma, não, tá? Eles são chamados de... Eles são assintomáticos. Até porque o suíno, ele não é hospedeiro intermediário. Lembra que a gente falou? Que ele só tem um hospedeiro, o Balantium colli. Então, o suíno, na verdade, ele é só um reservatório, tá? Ele é só um reservatório. Beleza? Ele só fica um tempo lá, no porco. Aí ele não tem ação nenhuma. Por isso também que o porco nem sente sintoma nenhum, né? Beleza? E agora, continuando aqui. Qualquer coisa vocês me falam para parar, tá? Tirar uma dúvida. Vamos lá, ó. Visto pela primeira vez por Manstein em 1857, teve um caso que teve 2 doentes e com disenteria. O que é disenteria? Falam para mim. O que é disenteria? Diarreia, aquela diarreia, a pessoa que morre de diarreia. Morre de diarreia? Não exatamente, né? O que é só Porque uma Emily falou disenteria? assim, pessoas morrem de diarreia. Aí eu não Não, sei. não, olha só, tá. Mas aí é por conta do... Pode morrer. Ela vai ficar muito desidratada, né? Isso pode acontecer. Não estou falando que não possa, gente. Não é isso que eu estou falando. Só que nesse caso não é por isso. A pessoa não vai morrer por disenteria. Pode até morrer se ela não se cuidar, né? Mas eu digo assim, né? Esse caso de disenteria aqui é diarreia, né? Normal, não é isso? Professor, Oi. é quando a diarreia ela é bem líquida, aquosa. Uhum. Isso aí. Beleza, gente? Ó, agora Professor, é pode sangue na falar. diarreia? É Tem, sangue? É quando não tem tem. sangue nas fezes? Isso também. Tem também. Tem também. Na disenteria, eu tenho sangue, tenho gordura também, né? Por conta do contato do protozoário com o ser humano, né? Porque ele faz é uma ação, né? Ele causa dano no intestino, né? Beleza? Isso aí. Pessoal, olha o ponto-chave aqui, ó. Onde que ele é encontrado esse protozoário? Principalmente encontrado em porcos, também já foi identificado em chimpanzés, macacos, cães e ratos. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Desses que a gente falou agora, presta atenção no slide. Qual deles que vocês acham, dessa espécie aí, que vocês acham que vai ser, que tem esse contato direto com o homem, que vai facilitar esse contágio? Cães, professor? Todo mundo fala cães. Todo mundo fala os cães. Porque Mas tem porcos. Mas os mais comuns, gente, são os porcos. Tá até em taxa preta ali. Sabiam disso? O mais comum são os porcos. Incrível que pareça, não são os cães. Foi identificado nos cães, mas é mais fácil aparecer nos porcos. Então, Professor, oi, pode falar. é nos porcos por conta da carne que o ser humano consome? Não, não tem a ver com o consumo de carne agora, não. Nesse caso, não. Não é igual o mito, igual a tênia, não. A tênia tem a ver com a carne, né? Carne com cisto, né? Cisticerco, né? Mas no caso do balante de um coli, não tem a ver com a carne. Diretamente, tá? Pode contaminar a carne? Pode. Mas não é igual a tênia, não, tá? Diferencia um pouco.
E você não consegue enxergar, né? A tênia, o cisto da tênia, você enxerga. Ficou claro o que eu falei, gente? Ficou. Tá? Beleza? Sim, professor. Então, vamos embora, então. Qualquer coisa, vocês me falam. Vamos lá, então. Vocês vão entender já já o porquê que eu estou enfatizando por. Olha só, pessoal. De cara, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Esse protozoário, ele vai produzir uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima, ela vai facilitar a absorção de líquidos para aquele protozoário e vai reduzir temporariamente a viscosidade do tecido conjuntivo, tá? Certo? Aonde eu vou ter os órgãos. No caso aí, o intestino. Beleza? Aqui está falando o seguinte, ó, invasão secundárias, mucosa lesionada. Vamos lá, pergunta a vocês, como assim uma invasão secundária? O que só comete a vocês, assim, na hora? O que vem, que bate esse pensamento? Professor, Tá, mas vem uma invasão decorrente de outra invasão. No caso, uma invasão que é decorrente de uma invasão anterior. Tá, beleza, mas o que eu estou querendo perguntar, você falou certinho, mas eu quero perguntar, mas por que, o que vai fazer levar ela a fazer uma invasão secundária? Reparem bem que coloquei assim, mucosa lesionada. Mucosa de quê? De onde? Olha só, vou continuar, ó. Úlceras e Vias aéreas, necrose. professor? Oi? Das vias aéreas? Vias aéreas? Não, não. Você não pega ele por vias aéreas, gente. Você pega ele pela ingestão de cisto e de trofozoíta. Ó, e aqui fala sintomatologia semelhante da ameba. Aqui está falando que pode causar úlcera e necrose. E está falando aqui que tem mucosa lesionada e invasão secundária. Pensa um pouquinho aí. O que vocês Seria acham? ao ingerir a mucosa aqui da garganta aqui, quando desce e bate no estômago? Não, Ah lá, aquilo a vai mucosa direto, gástrica? Não sei. Não, ó, então vamos lá, ó. Eu vou melhorar o pensamento de vocês agora, com uma experiência aqui agora. Vamos lá, ó. Se eu acabei de falar que posso causar lesão na mucosa, posso causar úlcera e necrose, quando ele vai, perfura, causa úlcera e necrose, o que vai acontecer com ele quando ele perfura o intestino? O que facilita para ele? Professor, você poderia reformular a pergunta? Sim, poderia sim. Eu perguntei o seguinte: ele vai lá em pessoas imunodeficientes, vou antecipar um pouco isso, causa uma necrose, uma lesão lá, uma úlcera, uma necrose, no intestino, certo? Ele vai lá, lesiona bastante o intestino, causou uma necrose. Causou. Por que eu estou falando aqui de invasão secundária? Você falou certinho. O que poderia levar a uma invasão secundária aí? Pô, lesionei, tá lá um buraco lá. Professor, a entamoeba, ela causa isso, né? Dependendo, sim. Sim, a gente falou sobre isso também, gente. Eu estou perguntando para vocês. A pergunta não é inédita para vocês, não, porque eu já comentei sobre isso na aula passada. Eu estou tentando fazer vocês lembrarem que eu estou falando, porque está associado também. Professor, que quando você fala úlceras, lembra de estômago. Sim, mas não tem úlcera só no estômago, gente. Só deixar claro para vocês isso daí. Isso não é uma coisa única do estômago, não. Pode ser mais comum, né? De me falar mais vezes. Mas existem outros locais também. Vamos lá, então, vou explicar. Pessoal, olha só. Se eu causo lesão naquela região do intestino, vai facilitar a passagem em outros órgãos.
Dependendo, caindo até no sangue, na corrente sanguínea, podendo atingir até o coração, porque aquilo vai estar aberto, vai facilitar a transição dele, ué. Eu não vou danificar um órgão, não vou abrir aquele órgão, não vai ficar fácil o acesso para mim? Faz sentido agora o que eu estou falando ou não? Agora sim, professor. Beleza, gente? Guardem isso. Quando faz uma lesão desse nível, ele consegue ficar se locomovendo para outros órgãos. Essa que é a BO. Esse que é o BO, né? Vamos falar assim. Beleza? Agora melhorou, pessoal, o entendimento até aqui? Professor, você pode repetir essa parte, por favor? Sim, vou repetir. Eu falei o seguinte: como ele causa necrose e lesão naquela região, no intestino, ele acaba abrindo um buraco. Esse buraco pode facilitar ele cair, ele ir para outros órgãos, também cair na corrente sanguínea, e facilitar a passagem para outros órgãos. Com isso, ele vai fazer uma infecção secundária, porque ele vai danificar um outro órgão também, ele vai para um outro órgão. Certo? Geralmente no pulmão, assim, eles dão um jeito de ir pro pulmão, que também é bem próximo também. Beleza? Melhorou agora, Sim, pessoal? obrigada. Nada. Nada. Então, posso continuar? Posso continuar, gente? Ou alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fala para mim, por favor. Então, vamos lá, ó. Pessoal, Continua. show. Então, vamos lá. Tá conseguindo acompanhar? Tá bom, ó. Em 50% dos casos de pessoas contaminadas são assintomáticas, ou seja, não sentem nada. E algumas são sintomáticas. Que são sintomáticas, elas podem estar nesse quadro aqui, ó. Desinteria, semelhante à amebíase. Crônica, com surtos de diarreia, tá? Ó, o que eu acabei de falar com vocês, ó. Pode ocorrer invasão de órgãos extraintestinais, como os pulmões, em indivíduos imunocomprometidos. Não foi o que a gente acabou de falar? Sim ou não? Sim. Show, aí tá vendo? Uma coisa vai fazer sentido, não tá lá à toa, né? Beleza? Alguma pergunta em relação a essa parte aqui? Que acomete em 50% dos casos em pessoas imunossuprimidas, é isso? Não, 50% é caso de pessoas assintomáticas, que não tem nada. Vamos dizer assim, em 50% desses casos de pessoas que foram contaminadas por esse protozoário, metade sente nada e metade tem sintoma. É isso que você está falando ali, Entendi. tá? Beleza, gente? Alguma pergunta? Daqui eu posso continuar? Pode continuar, professor. Então, Pode beleza. continuar. Olha aí, o Balandium coli, a patogenia, continuando com a patogenia, olha aí, ó. Eu tenho uma lesão lá no mucosa do colo do seco, que fazem parte do intestino, né? Penetram pelos protozoários, podendo ocasionar uma invasão secundária que a gente já falou, né? Eu não vou repetir de novo, só se vocês quiserem, mas assim, é aquele mesmo esquema que a gente já falou da invasão secundária, tá? Ó, como eu tinha comentado com vocês também, o Balanti colin, ele vai produzir aquela enzima chamada hialuronidase. Mas agora vou ser mais específico. É ela que vai causar o aumento da lesão inicial, que pode levar a uma necrose localizada e formar úlcera. Então, é a ação dessa enzima que pode envolver quadro com úlcera naquele indivíduo e necrose. Mas eu preciso ter a ação dessa enzima, que ela é produzida pelo Balanti colin, que também interfere, que ajuda na alimentação dele. A alimentação do protozoário se alimentando da gente, que eu estou falando, né? Tá? Essa enzima serve para digestão também, assim como também causar graves lesões, como necrose e úlcera. Ou seja, essa enzima é importantíssima, a enzima hialuronidase. Certo? Captaram a mensagem ou não?
Professor, essa produção hialuronidase tem Hum. alguma coisa a ver com o ácido hialurônico? Vamos lá. Em qual sentido você está falando? Da produção dela no corpo, no caso, prejudica a produção dela no corpo? Não, porque quem faz isso é o parasita. Acabei de falar. Acho que você não ligou ainda, né? Então, mas o parasita, ele prejudica a produção no corpo? Ou ele Não, produz? não. É ele que produz. É ele que produz. Isso eu falei agora há pouco também. Acho que você deu uma confundida aí. Mas vou repetir, tranquilo, ó. Produção da hialuronidase, essa hialuronidase, ela é produzida pelo parasita. Entendeu? Tanto que ela, olha só, ela vai aumentar uma lesão inicial se você tiver no intestino. Ela pode provocar uma necrose ou uma úlcera. Ou ambos, né, causar próximos ali. É isso que eu tô falando. É a ação dessa enzima no organismo do hospedeiro. Faz sentido agora o que eu tô falando ou não? Faz. Beleza? É a ação dela, tá? É a ação dessa enzima. É ela que causa esse estrago. Possivelmente pode causar esse estrago, tá? Não quer dizer também que 100% que ela vai causar. Acomete mais pessoas imunodeprimidas ou com alguma lesão na região, né? Certo? Ficou claro agora o que eu falei? Sim, professor, obrigada. Beleza, nada. Então, gente, ó, eu vou ter, posso desenvolver quadro diarreico, meteorismo, dor abdominal, anorexia, fraqueza e até febre. O que é meteorismo? Não sei, professor. Alguém sabe e pode arriscar para mim, por gentileza? Eu quero ouvir. É gases, professor? Acho que eu já ouvi falar sobre isso. Alguém falou certinho aí, é gases, são vários gases, né? Que dá. Não é mão de meteoro caindo, não, hein, pessoal? É isso aí, é gases. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Até aqui agora, tá fluindo ou não? Vamos lá, pessoal. Até esse momento, tá fluindo ou não? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, Sim, professor. Tá, então vocês já sabem que é. Igual aqui, vou dar exemplo, ó. Já sabem que do Balante Coli, essa produção de hialuronidase é importante, a ação dessa enzima. Importantíssimo, né? Tem outras coisas que vocês conseguem entender conforme eu vou falando, né, gente? Fiquem ligados ao que eu vou enfatizando, que eu vou falando de novo, tá? Fiquem ligados, beleza? Então, olha só. Continuando, né? Vivem no intestino grosso, no seco e no hídro terminal, alimentando de bactéria e amido, né? Causando desinteria com sangue e muco nas fezes, mas podem penetrar na mucosa intestinal também e causar ulceração, dependendo do quadro, tá? Se a pessoa for imunodeprimida, tiver algum problema imunológico. Pode provocar necrose se a pessoa possui alguma lesão anterior ao protozoário. Ou seja, se a pessoa já tem alguma lesão no intestino, pode desenvolver uma necrose ali. Beleza? Ficou claro isso, gente? sim, professor. Você viu que a gente Sim, falou, professor. foi meio que repetitivo, né? Tô falando de novo de ulceração, de necrose. Olha aí, ó. A forma aqui, ó. Forma cística, trofozoíta. Olha aqui os cílios aqui, ó. Pequenininho, né? Não dá pra ficar direito não, mas aqui, ó, em volta tem os cílios aqui. Essa é a forma trofozoíta. Forma cística, tá? Aqui eu não tenho cílio, até porque eu tenho a parede cística em volta. Mas ambos eu tenho. Esse aqui é o macronúcleo, que dá para ver. O micronúcleo não dá para ver direito aqui, não. Mas esse aqui é o macronúcleo, grandão, ó. Macronúcleo. Macronúcleo aqui e macronúcleo aqui. Certo? Professor, Oi, pode falar. tem como você dar uma voltada ali para eu te mostrar um negócio? Ah, aqui? Essa bolinha branca aí, ó, que é dentro do cisto e dentro do trofozoito.
Porque no trofozoíto, essa bola branca parece Vacúolo. que é dividida em duas. É, E no cisto, ela vacúolo. parece uma só. É vacúolo. Tá bom? Quê? Vacúolo. É. Beleza? Que eles têm vacúolo digestivo. Inclusive, eles perdem esse vacúolo digestivo. É o mesmo esquema. Ó, o vacúolo digestivo perde ele quando ele forma um cistamento. Mesmo esquema que a gente falou lá da giardia e da ameba. Mesma coisa. Por isso que eu falei para vocês, o ciclo é muito parecido, gente. Assim, se sabe um, sabe o outro, sabe? A verdade é essa. Mas vamos lá. Maior protozoário parasita do homem, tá? Trofozoíta de 60 a 100 anômalo de comprimento, por 50 a 80 de largura. 2 núcleos, macro e micronúcleo. Tem vacúolo digestivo. Olha aí, ó, de novo vacúolo digestivo, gente. A gente falou dele na aula passada, tá? É um protozoário ciliado com alto grau de complexidade. É que tem várias partes. Ele é dividido em várias partes, enfim, né? Vocês vão ter uma noção, basicamente. Olha aqui, ó. Antes de eu passar aqui, ó, presta atenção nisso aqui, pessoal. Vocês repararam que tem isso aqui? Ó, isso aqui é o meu, no cisto, é o meu macronúcleo, isso aqui, ó, torto, e o meu micronúcleo, essa bolinha pequenininha aqui. Estão enxergando? Eu estou apontando com a seta? Sim, professor. Beleza? Então, esse é o macro, esse aqui é o micro, tá? O micro nem sempre a gente consegue visualizar tão bem assim, tá? Mas olha só, a forma cística, ó. Formas imóveis e metabolicamente inativas, responsável pela transmissão da doença. São formas que são mais resistentes. É aquele mesmo esquema, né? O cisto sempre é mais resistente, gente, do que a forma trofozoíta. Isso é normal, isso é a regra. O ovo está lá parado, bonitinho, sobrevive muito melhor ao lado externo, do lado de fora do hospedeiro, do que né? Resiste melhor lá fora do que um trofozoíta, a forma trofozoíta. Beleza? Então, ele apresenta uma forma esférica de 40 a 60 de diâmetro e 2 núcleos, o macro e o micro. Eu já mostrei para vocês, né? Repetindo, macro, maior e micro aqui. Ou seja, macronúcleo e micronúcleo que eu estou falando. Certo, gente? Certo? Sim ou não? Sim, professor. Então, todo mundo tá todo mundo entendendo até agora? Tá fluindo. Ninguém tá com dificuldade em nada, não, né? Não, tá mais ou menos, mas conforme o senhor vai falando, parece que as coisas vão se encaixando lá na frente. Mas a intenção é essa. A intenção é essa, gente. Tem que encaixar, pelo menos possivelmente. Mas é aos poucos mesmo, tá? Vão entender cada vez mais. Então, pessoal, olha aí, ó, lembra que eu falei? A forma trofozoíta, ó, a forma cística é o ovo, né? A gente falou isso aí. O trofozoíta é a forma ativa, ó, forma móvel e metabolicamente ativa. Ela também é uma forma infectante. Apresenta o corpo recoberto de cílios, porque a gente falou que ele é ciliado, né? Mede de 60 a 100 e 50 a 80, né? Isso aí eu tô falando de altura e largura. Ele tem os órgãos citóstoma, citopígio, organelas e vacúolos digestivos, tá? De novo, ele tem o macro e o micronúcleo, ó, o macronúcleo e o micronúcleo. Ó, resiste, isso pra vocês verem, tá, gente? O cisto resiste mais tempo que isso. Mas só o trofozoíta dessa praga aqui, desse protozoário, resiste no ambiente por até 10 dias, numa temperatura em média de 22 graus Celsius. Mas 10 dias para um trofozoíta é bastante. É um número que é bastante, não é um número razoável. Para a forma trofozoíta que eu estou falando, não estou falando para a forma cística, não. A forma cística dura meses no ambiente. Beleza, gente? Ficou claro? Então, ó, tanto a forma trofozoíta quanto a forma cística, ambos vão ter macronúcleos e micronúcleos. Certo? Sim ou não? Sim, professor. Acho que sim. Acho não. Você pode falar. Sim, professor. Com certeza que você está falando. Exatamente. Tá bom? Beleza? Então, eu vou continuar, hein? Qualquer coisa, vocês pedem para eu parar, para eu voltar.
Mas vamos lá. Olha aí, ó. Isso aqui está em espanhol, tá, pessoal? Isso que me perguntam, ó, está em espanhol, ó. Quiste, cisto, tá? Trofozoíta, aí tem parede quística, é parede cística, tá? Vacúolo, micronúcleo pequenininho ligado ao meu macronúcleo. Isso aqui é o cisto. Aí vem agora o trofozoíta, né? Ah, eu não vou pedir para vocês decorarem toda essa morfologia, não. Mas aqui tem peristoma, cistotoma, vacúolo contrátil, macronúcleo, micronúcleo, vacúolo alimentício, né? Eu tenho o tipo de vacúolos, né? A parte aí, tem o ciptopígio, tá? E é esse cistoma aqui que vai estar relacionado com a reprodução sexuada dele, tá? Esse pedaço aqui eu vou perto a gente pode chamar de área da boca dele. Eu não vou falar bem boca, não é uma boca, mas próximo dessa área aqui do peristoma, tá? Ele vai influenciar na reprodução sexuada, que ele é dividido em reprodução sexuada e assexuada. Nós vamos já chegar lá, tá? Mas, assim, então vocês já sabem que eu tenho cisto e a forma trofozoíta, tá? Olha aí, é o ciclo. Pessoal, o ciclo, eu já falei, é praticamente a mesma coisa dos anteriores. Só é diferente do Cryptosporum parvo. Agora, da giardia, tá? E da ameba é bem parecido. Olha só, escuta aqui. O indivíduo infectado vai lá, libera o cisto nas fezes, certo? Ou pode ser também a forma trofozoíta, tá? Ele acaba contaminando, tendo contato, contaminando a água, perto ali do chiqueiro ali, né? Pode contaminar alguma fruta, ou a gente não lava a mão direito e acaba enfiando a mão ali, contato, e acaba contaminando. Ou enfia a mão também nos alimentos, a gente começa a lavar a mão e acaba contaminando os alimentos, a gente acaba ingerindo, tá? A gente pode ingerir tanto o cisto quanto o trofozoíta, a forma trofozoíta. É aquele mesmo esquema. Chega no intestino delgado, acontece a eclosão do cisto, quando é cisto. Quando já é o cisto, vamos dizer assim, ele vai eclodir e vai liberar o trofozoíta, certo? Assim que ele libera o trofozoíta, pessoal, esse trofozoíta vai se multiplicar, vai fazer divisão binária lá no intestino grosso, tá? Lá no intestino grosso ele faz divisão binária, beleza? Deixa eu tirar aqui. Até aí vocês estão acompanhando? Sim, professor. Beleza. Professor, Oi, pode falar. então a reprodução dele é assexuada quando já É está dentro da sexuada. pessoa. Ela E é os antes dois. de entrar, ela é sexuada? Não entendi. Não, eu vou explicar já essa parte aí. Primeiro, se atente no geralzão aqui, depois eu vou detalhar um pouquinho, tá? Mas é tranquilo, pode ficar tranquilo que realmente hoje a aula tá mais light. Beleza? Então vamos lá com calma, ó. Depois que eu fui lá e fiz divisão binária lá no intestino grosso, sabe o que vai acontecer? Parte deles vão se manter lá no intestino grosso e parte deles, sabe o que vai acontecer? A forma trofozoíta acaba perdendo água, desidrata e perde o vacúolo digestivo. E com isso vai formar um encistamento. Ele vai começar a formar um cisto. Aí vai formar aquela parede cística naquele cisto. E depois, com o tempo, o cisto torna totalmente maduro e começa todo o processo de novo. Aí a pessoa infectada libera aquele cisto e contamina de novo e vai ir no ciclo. Beleza? Pessoal, vamos lá. Ficou claro o que eu falei? Ou não? Essa é a minha pergunta agora. Ficou claro. Então, vocês estão lembrando que é bem igual aos dois primeiros que a gente falou? Ou não? Vocês concordam comigo ou não? Nossa, que saudade. Ah? Não ouvi. Sim. Motivação. Eu não. Ou seja, o ciclo é bem próximo, né? Certo? O ciclo é bem próximo. Beleza? Agora vamos dar uma aprofundadinha de leve. Bem de leve, tá? Olha aí, ó.
Isso eu já falei, vou repetir, né? Ó, você ingestão desses cistos pode ser através de alimento de água, que vai acabar contaminando. Aí falou aqui, né? Lá no intestino delgado vai sofrer o desencistamento, vai liberar o trofozoíta. Lá no intestino grosso, ele vai fazer divisão binária, ou seja, um trofozoíta vai virar 2. E também lá no grosso, ele vai perder água, perder vacúolo, vai começar a fazer um encistamento. Aí depois que ele vai começar a se tornar um cisto, quando ele ficar maduro, ele vai ser eliminado nas fezes. É o que a gente acabou de falar. Olha aqui, ó. Cisto, eclode, divisão binária, começa encistamento, tendo a parede cística, depois cisto maduro e é liberado nas fezes. Claro ou não claro aqui? Eu só repeti o que eu falei anteriormente. Claro ou não claro? Claro, professor. Beleza, então é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Eu falei de novo agora, tá? Mas não tem problema não. Vamos lá, ó. Mesma coisa aqui, gente. Vou até passar, tá? Mesma coisa, tá? Que eu falei agora há pouco, só que tem imagem, ó. O cisto vai lá, chegou no intestino delgado, desencistamento, liberei aqui, ó. Trofozoíta lá no grosso, duplica, certo? Lá no grosso aqui, ó, ele começa a fazer o processo de encistamento. Olha aqui, ó, formou o cistamento, aqui a parede cística, ficou maduro e é liberado nas fezes. Mesma coisa que eu falei, tá? Olha aí, ó, agora que nós vamos dar uma aprofundadinha de leve, ó. Dentro do ciclo dele, pessoal, de vida dele, ele vai ter tanto a assexuada quanto a sexuada. A forma de reprodução que ele vai apresentar de assexuada é a divisão binária, com biparticipação transversal, que vai ser importante na manutenção e para dar ampliada na colônia. Muito mais fácil, né? Eu duplicar sozinho, sim, vamos falar desse jeito, né? Essa duplicação única e sozinha é mais fácil do que eu esperar ter encontro de gametas, aquela coisa toda. Certo? Faz sentido para vocês, sim ou não? Faz sentido. Porque ela está sozinha, é muito mais fácil dela se reproduzir do que eu esperar ela encontrar com outro, né? E ter encontro de gametas para poder formar um novo, certo? Beleza? Então, a divisão binária é a forma assexuada. Tá? É aquela divisão binária que acontece lá no intestino grosso. Beleza? Que uma forma duas. É isso que eu estou falando. Ou seja, repetindo, o que é isso? A mesma forma original dá origem a outra célula filha, né? Idêntica à mãe. É isso. Tá? Já a minha sexuada, pessoal, é feita de conjugação. Lembra que eu falei com vocês que existe uma delas vai passar vai passar a carga genética dela para outra e vai acabar se misturando a genética de uma com a da outra e ela vai ser diferenciada. Agora, quem que faz essa conjugação? Quem é utilizado? O cistoma lá do Balantidium. O cistoma vai ter contato dois protozoários de Balantidium, só que isso daqui é menos frequente, tá, gente? A sexuada é menos comum de acontecer, que deixe isso bem claro, tá? Então, o que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter encontro de dois protozoários ali, o Balantidium, tá? Vão se encontrar. Um vai passar a carga genética para o outro a partir do seu cistoma, tá? Só que nesse momento, gente, o meu macronúcleo, que é o maior, quando eu faço essa passagem, né, eu transmito a minha carga genética de um protozoário Balantidium para outro, o meu macronúcleo vai morrer, vai desaparecer. Aqui, ó, vai degenerar, o maior. E vai acabar se desintegrando no citoplasma. Ele vai sumir, escafedeu-se, já era, Zé Fini, tá? Só que aqui, o que vai acontecer com o micronúcleo menorzinho? Ele vai crescer, vai sofrer meiose primeiro, depois sofre mitose e toma posição em cada um dos seus indivíduos que vão estar lá.
Ou seja, em cada um dos seus o quê? No caso, protozoários, cada um dos balândios. Os balândios, tá? Ou seja, é muito importante para uma troca genética e para formar cisto, certo? Essa etapa da conjugação é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que é meiose e mitose? Sim, professor. Você lembra? Então explica para mim, por favor, para caso alguém não saiba compreender. Professor, então, a mitose ela está muito relacionada com as células somáticas do corpo, né? No caso, na mitose, uma célula-mãe ela vai gerar duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, né? Perfeito. Então, a mitose ela ajuda na regeneração da pele, na regeneração de tecidos, crescimento corporal. Já a meiose é diferente. No caso, na meiose, uma célula-mãe vai gerar 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos. E ela tem a ver com a produção dos gametas, masculino e feminino. Isso, perfeito. Muito obrigado. Isso aí. Mas completando, não que está errado, está muito bom a explicação dele, mas dando um gás aí de leve, quando eu tenho uma célula 2N, eu chamo de diploide, e quando eu tenho uma célula N, eu chamo de haploide. Então, no caso da mitose, eu não tenho a divisão. No caso da meiose, que ele acabou de falar aí, eu tenho. Porque eu vou pegar uma célula 2N, vou dividir ela, vou desmembrar ela e vou formar duas células haploides. Isso na meiose, tá? Formei duas células haploide. Só que o que vai acontecer? A divisão binária vai acontecer o quê? No final. Aí eu vou ter duas células haploides. Não é isso que foi dividida? Metade da carga genética? Aí dessas duas, cada uma dessas duas vai gerar mais duas. Aí eu vou ficar total com 4. Duas, vamos falar assim, né? Duas haploides com a carga da mãe, vamos pensar assim, né? Fica mais fácil. E duas haploides com a carga do pai. Metade do cromossomo. Entenderam ou não entenderam? Entendemos sim. Professor. Vocês Basicamente, uma lembram? diploide. Sim, no caso do ser humano, por exemplo, nós temos 46 cromossomos em cada célula. Diploide Isso. seria uma célula com 46 e haploide com 23. Uhum. Isso aí, Entendi. exatamente isso, tá? Deixa eu mostrar uma imagem aqui para as pessoas, talvez, aí que não estão lembrando, que está falhando a memória, tá achando que a gente pode estar falando aí em inglês, porque é normal, né? Às vezes esqueceu o dia a dia, né? Cansado, às vezes, hoje, né? Pegou firme no trabalho, batido, cansado, não tem problema. A gente está aqui para isso. Então, vamos mostrar a imagem para vocês terem noção. Que aí vai fazer sentido o que a gente está falando agora. Não é isso? Olha aí, vocês estão conseguindo ver aqui a imagem da internet? Olha aqui, ó, olha a imagem aqui, ó. Mitose, ó. Célula diploide. Cromossomo, ó. Diploide forma o quê? 2 diploides idênticos a essa célula mãe aqui. Meiose, ó. Eu tenho 2 cromossomos, vou dividir ele, ó. Aqui como se tivesse dividido entre pai e mãe. Se fosse o ser humano, aqui seria, ó, 46. Aí seria 23 aqui, 23 aqui. E ela seria uma haploide. Aí depois, o que eu faço com cada uma dessas? Vou duplicar. Aí eu viro 2Ns, mais 2Ns. Só que aqui eu estou dando exemplo. Aí seria o quê? Metade do pai, por exemplo, metade da mãe. Mas todas essas daqui, vou dar origem a 4 haploides. Melhorou ou não melhorou, gente? Hã? Melhorou ou não? Se eu não me engano, a Emily deu na aula passada, no período passado, a Emily falou Com sobre certeza, sobre professor. Com certeza ela falou. Eu tenho certeza que ela falou sobre isso. Mas negócio que vocês vão lembrar. Todo mundo vai lembrar. Por isso que eu estou voltando aqui de novo. Beleza, gente? Ficou bem mais claro, professor. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Então vamos voltar aqui para o nosso slide aqui. E a transmissão, gente? Pela injeção de cistos presentes nas mãos,
nos alimentos ou água contaminados por cistos ou trofozoítas advindos de fezes humanas. Perdão, fezes humanas não, foi errado, perdão, fezes suínas. Então, ó, ingestão de cistos presente em nossas mãos, quando a gente nas nossas mãos, quando a gente não faz higiene adequada, pode cair no alimento, pode cair na água, tá? Tanto faz, cisto ou trofozoítos, tanto faz, advindos das fezes do porco, tá? A infecção humana quase é sempre por cistos, dificilmente vai ser por trofozoíto. Beleza, pessoal? Ficou claro agora? Sim ou não? O modo de transmissão? Sim, professor. Então, show. Então, vamos continuar. E o diagnóstico clínico? Dificuldade em virtude da semelhança com a colite amoebiana variam entre diarreia, disenteria, fezes com muco e sangue, dor abdominal, fraqueza, febre, dentre outros. Pode ocorrer invasão de órgãos extraintestinais, pulmões e indivíduos imunocomprometidos também. A gente já meio que falou sobre isso, né? Estamos só dando uma revisada. Certo? Alguma pergunta em relação a esse tópico aqui, esses tópicos aqui, na verdade? Ao diagnóstico? Não, professor, basicamente a gente tem que olhar os sintomas, né? E se os sintomas forem assim, fecha o diagnóstico para essa doença. Não. Vou corrigir agora Motivo você. também. Você só fazer um diagnóstico através de sintoma na parasitologia tá errado. Não dá, cara. Não dá porque tem muitos sintomas muito parecidos. Não rola. Não rola. Como é que você vai identificar um protozoário desse? Aí você me pegou. Tem como me explicar? Que eu acho que eu não entendi muito bem. A minha pergunta? Eu não entendi Vamos muito lá. bem. Deixa eu deixar claro para vocês, gente. Sintomatologia, muitos parasitas têm sintomatologia muito parecidas. Alguns têm até a mesma. Não tem como você basear basear somente pelo sintoma. Não dá, é isso que eu estou falando. Você tem que fazer um teste de quê? No caso de um Exame de parasita. fezes, professor? Isso daí, perfeito, exame de fezes. MIF. Porque é um protozoário. Tem outros tipos variáveis aí, né? Mas é porque é um protozoário que fica no intestino. Então, provavelmente, ele sai nas fezes, é o que a gente falou, não foi? Não é contaminado pelas fezes? Não sai da forma trofozoíta ou cística? Então, é através do exame de fezes, tá? Então, tomem Mas muito assim, cuidado com os isso. sintomas podem dar um norte, né, professor? Mas Perdão. os sintomas podem dar um norte, né? Digo que os sintomas. Sim, tá. Os sintomas podem dar um norte. Dependendo. Não, mas aí, deixa eu te falar, mas aí você tem que ver na anamnese também. Por quê? Mas é um trabalhador rural que trabalha perto do chiqueiro? Aí você começa a desconfiar de balante. Entendeu agora? Depende da sua anamnese também. É esse ponto que eu quero chegar. Mas não necessariamente quer dizer que vai ser. Aí você tem que ir muito além. Não dá para você confiar num único diagnóstico clínico assim, não, cara. Não dá. Já estou te antecipando isso. Certo, gente? Certo. Então tá ótimo. Olha aí, eu tenho aí diarreia intensa, obstipação intestinal, fezes mucossanguinolentas. Pode gerar desidratação, febre e cefaleia em indivíduos contaminados por esse protozoário, tá? Gente, não é para decorar isso, não, só para vocês terem uma noção, ó. Balante coli, náusea, vômito, cefaleia, fezes com sangue, diarreia, dor abdominal, aumento da mucosa. Aí vai lá, colite ulcerativa, fezes com sangue, dor abdominal, diarreia, aumento da mucosa, náusea e vômito. Olha só, são sintomas muito parecidos. Tamanho epistolítica, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito e aumento da mucosa. Ó, é bem parecido com a colite. Então, vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Não dá, é muita semelhança que tem. Pessoal, tem algumas coisas que é um pouco diferente. Sim, mas você não pode confiar, porque tem gente que vai ser assintomática, gente que não vai ter todos os sintomas. Por isso que eu estou falando também que não dá, gente. Não dá para nortear pelo diagnóstico. Só clínico, só olhando o sintoma do paciente. Reforçando,
Melhorou agora para vocês por que também de não fazer isso? Sim. Sim, professor. Então, beleza. Então, olha aí, ó. Eu tenho aí parasitológico de fezes, método direto fresco, fezes diarreicas, para eu ver trofozoítas, fezes diarreicas, eu vejo trofozoítas, né? Exame fresco, 30 minutos. Método de concentração, botar Lugol, sedimentação, centrifugação e o método de Faust. Com fezes formadas, eu vou conseguir visualizar os cistos do Balantium. E cultura de fezes também. Cultura de fezes, a própria não fala, um meio de cultura, igual a gente usa para microbiologia, por exemplo. Tá? Aí eu boto aí meio de cultura como soro de cavalo ou meio de pavlova. Tá? Olha aí, ó. E eu posso usar endoscopia também para avaliar, gente. Aqui, ó, exame direto e fresco aí. Certo? Qualquer pergunta, vocês me falam. E agora, epidemiologia. Ó, é uma enfermidade cosmopolita, despreza fronteiras geográficas, ou seja, está pelo mundo inteiro. Porém, maior prevalência em zonas tropicais. Por isso que a gente é agraciado com ele, né? Moro, igual aquela música do... Como é que chama? Do Jorge Benjor, né? Moro no país tropical. Nanana. Não tem uma música assim? Sim, professor. Tá vendo? Tá pensando o quê? Aula de parasitologia também é aula de nostalgia. Enfim, eu tenho aí também vetores mecânicos, como os insetos, né? Olha lá, ó. Só para ressaltar, os insetos aqui são vetores mecânicos, não envolve metabolismo com ele não, tá? Ele só serve só para carregar. E o nosso porquinho sorrindo ali, lindo e maravilhoso para vocês, é o nosso reservatório natural. Ele também não é um hospedeiro intermediário. Deixa isso bem claro. Ele é um reservatório natural do balante de um cole. Show, gente? Professor, eu não sabia, Professor. assim, só para descontrair, eu não sabia Aham. que porcos sorriam desse jeito, não. Não, isso aí é zoeira, Que eles cara. sorriam assim. Isso aí é Ah, zoeira. tá! Isso aí é zoeira, tá? É zoeira. Por isso que eu falei brincando. Tá? Porcos não Professor, sorriem assim, não. Oi, pode falar. é, essa doença balante de um cole, como é que ela Uhum. é falada dentro do hospital? É balante de um cole mesmo? Sim, é balante no colo mesmo. Eu nunca vi falar o nome vulgar dele ainda não. Eu desconheço, tá? Mas como eu falei também para vocês, né, gente? Eu também não sei tudo. Mas vocês vão descobrir. Se tiver algum nome assim, pode ser doença do porco, talvez, não sei. É porque doença do porco também não dá, né? É um negócio muito. Acho que o nome já tá aí, ó. Não, Balante é de ose. balante de ose, mas mundial, mas é o nome da doença, tá? Por isso que eu falei. Então, mas era isso que eu queria saber. Ah, tá, tá. Esse é o nome da doença. Eu só conheço ela por esse nome. Eu não sei nome vulgar dela, assim, nome básico que muita gente chama, não. Beleza? A distribuição da balança de ose é mundial, porém a prevalência é muito baixa. Porque o público-alvo não são todo mundo, né? Porque, olha só, a maioria dos casos humanos está entre os tratadores de porcos, comerciantes e abatedores de suíno. É quem trabalha próximo ali, né? Quem tem contato com ele, mais próximo. Ficou claro isso, gente? Gente, ficou claro ou não ficou até o momento? Ficou, professor? Beleza, perdão. Vamos lá. Então, para atingir a cura da parasitose, dessa. Eita. Vamos lá. Professor, você não quer beber uma água? Quer beber uma água, não? Vou. Você bebe água, professor.
Ou pede Pronto. pra alguém dar os 2 tocos nas costas, que funciona também. Beleza, foi. Agora vamos lá. Recomenda-se fazer uma dieta láctea, né? Pode ser feito também com medicamentos. Eu vou pegar mais água lá, rapidinho. Então, com medicamentos de tetraciclina em crianças e um metronidazol, tá? Gente, então, importante aqui, ó. Recomenda-se fazer dieta láctea, tá? Isso aqui é importante lembrar, hein? Beleza? Gente, eu já volto, tá? Só pegar um pouco de água lá para a gente fechar. Já tá no final aqui desse protozoário. A gente já vai pro último, tá? Só um minutinho, já volto. Tá aqui um pouco. Ai, ai. Pronto, não precisei sair não, gente. Tinha um pouquinho mais de água aqui. Aí eu consegui agora. Beleza, então olha só. A profilaxia, higiene individual, engenharia sanitária e cuidados com água e alimentos constituem as formas de prevenção. É o que vocês já imaginaram, né? Tema higiene pessoal e cuidar dos alimentos. Ó, ingestão de água filtrada ou fervida. Saneamento deve ter boas condições sanitárias também para os suínos, que são a principal fonte de contaminação, e, é claro, tratar os infectados para evitar de espalhar. Beleza, gente? Ficou clara a profilaxia? Sim. Beleza. Isso aqui, gente, eu coloquei aí um resuminho para vocês, tá? Vocês podem dar uma olhadinha para aqui também, que dá uma ajuda. E aqui o mapinha mental de leve, da morfologia, do cístico, biológico, transmissão, patogenia, sintomatologia. Tá aí para vocês para ajudar. E agora, nós vamos entrar no último protozoário da noite. Esse aqui é o mais tranquilo, gente, de verdade, é muito tranquilo. O ciclo dele é muito curto. É o Trichomonas vaginalis. Reino protista. Filo, Sarcomastigófora. Classe, Zoomastigophorea. Ordem, Trichomonadida. Família, Trichomonadidae. E subfamília, Trichomonadinae, tá? Vamos lá, vamos para o que interessa agora. Ó. É um parasita de distribuição mundial, causador da IST, tá? No caso, a IST é antiga DST, mas agora chama de IST. Pode ser um parasita que não é um causador de grandes sequelas, muitas sequelas clínicas, né? A consideram mais como incômodo do que um problema de saúde. Mas vale ressaltar que ele tem se destacado como um dos principais patógenos, tanto do homem quanto da mulher. E ele também está associado a sérias complicações de saúde. Claro que é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Então, esse parasita predispõe mulheres à doença inflamatória pélvica típica, podendo causar câncer cervical e infertilidade nas mulheres. Então, esse parasita ele causa um dano muito maior nas mulheres do que nos homens, tá? Até porque no homem a maioria dos casos são assintomáticos. Nas mulheres também a maioria é assintomática, mas em alguns casos pode gerar problemas graves. Deixar isso bem em alerta. Então, ela é uma IST, como eu tinha falado. Professor, Oi, pode falar. esse câncer cervical é o câncer de vagina? Uhum. Que as pessoas falam que existe câncer de vagina? Sim, sim. Beleza? Então, vamos lá. Causado por um protozoário, Trichomonas vaginalis, infecta tanto homens quanto mulheres, mas causa mais efeitos nas mulheres. Tranquilo? Gente, até aqui tá suave? Vamos lá. Então, uma IST causada pelo parasita protozoário unicelular Trichomonas vaginalis. Pergunto para vocês. Meio de locomoção dele, qual que é? Seria relação Parece ser um sexual, flagelo.
Perfeito. Parece não, ele é flagelado. Olha o rabinho aqui, né? Então, vou repetir. Ele é flagelado. Ele é flagelado. Ele é flagelado, certo? Como se transmite a tricomoníase? Relação sexual sem camisinha, mas também pode pegar através de uso de roupas íntimas, tá? Através do corrimento vaginal. A pessoa deixa aquele corrimento vaginal em algum local ali, ó. Algum assento íntimo. Dividir a mesma toalha, né? Pode pegar por aí. Então, meninas, tomem muito cuidado com banheiros públicos. Vocês podem usar, tem que ser bem higienizado, senão vocês podem pegar tricomoníase, tá? O período de incubação varia de 4 dias a 3 ou 4 semanas, certo? Certo, gente? Sim ou não? Sim, professor. Beleza? Até aí, tá tranquilo a transmissão? Para mim, sim. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal, em relação à transmissão? Relação sexual, contato com roupa íntima, usar a mesma água que se banhou e não trocar água. Isso tá tranquilo. Vocês entenderam Professor, isso? esse espéculo vaginal é o quê? É um instrumento, né? Seria aquele do preventivo? Então, qualquer instrumento, gente. Aí falou do espéculo, não sei exatamente se é do preventivo, não me recordo agora. Mas é um dos instrumentos. Mas o que eu É posso... usado no preventivo. Só que você acaba de usar ele e descarta. Sim, sim. Obrigado pelo acréscimo, porque realmente eu não me lembrava, porque não me lembrava mais detalhes. Mas então, beleza. Mas então, tem outros instrumentos também, né, gente, que usa na hora de fazer exame, né? Então, o médico geralmente tem que fazer a higienização de outros instrumentos também. Caso ele não seja descartável, né? Que eu me lembro, tem outros também que fazem uso. Quando você vai fazer ultrassom transvaginal, Uhum. ele também tem que ser higienizado. E normalmente eles colocam uma camisinha, higieniza, colocam uma camisinha e faz o procedimento. Perfeito, obrigado. É isso mesmo. Tá certinho, tá ótimo. Beleza, gente? Então, ficou claro essa parte aí da transmissão? Ficou ou Sim. não? Então, beleza. E morfologia, gente, ó. É uma célula tipicamente elipsoide, forma elíptica, piriforme ou oval, em preparações fixadas e coradas. Gente, eu não vou entrar nesses detalhes, tanto de morfologia com vocês. Eu só vou dar daqui a pouco tem a imagem dela, vocês vão ver. Eu vou só para vocês terem uma noção mesmo, tá? Então, ó, a interferência das condições físico-químicas pode dar alguma relevância, como o pH, temperatura, tensão de oxigênio, força iônica, tudo isso aí vai afetar o ambiente que ela vive e o protozoário em si, tá? Outro ponto importantíssimo que vocês não podem esquecer. Ela não possui forma cística, somente forma trofozoítica. Ou seja, ela não tem cisto, ela sempre vai ser essa forma, tá? Então, ó, tamanho dela de 10 a 30 de comprimento e de 5 a 12 de largura. É bem pequenininho também, não é muito grande, né? Então, ó, possui 4 flagelos anteriores, desiguais em tamanho. Já vou mostrar a imagem para vocês vão entender o que eu estou falando. Tem uma membrana ondulante que se adere ao corpo pelas costas. Tem o áxilo, que é uma estrutura rígida e hialina, que tem presença de microtúbulos, tá? Esses vai se projetar bem no centro dele, tá? Até o forma posterior. O núcleo tem formato de elipse, próximo à extremidade anterior. Ele não é tão centralizado assim, tá? Igual, por exemplo, na ameba. Ele é um pouquinho mais próximo à extremidade anterior, um pouquinho mais próximo para cima, assim, vamos dizer assim.
Ele é desprovido de mitocôndrias, só que ele não tem mitocôndrias, porém ele tem hidrogenossomas que fazem a mesma função praticamente. São grânulos densos que podem ser vistos ao microscópio óptico, tá? Beleza? Então, eles não têm mitocôndria. Então, ó, resumindo aqui, ó, não tem forma cística, é importante lembrar dele, né? Tem 4 flagelos e eles não têm mitocôndria. Tem o quê? Hidrogenossomos. Beleza, pessoal? Até aí, como é que Beleza? tá? Como é que estamos? Pessoal, é muito nome. Eu sei, gente, que é muito nome, mas daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro para vocês com o tempo. Show? Continuo ou alguém quer perguntar alguma coisa? Posso? Continua. Então tá, estão autorizando, tá bom. Olha aí, ó. Lembra que eu falei com você dos 4 flagelos? Vou mostrar isso rapidinho. Não é para decorar isso não, tá, gente? Fica tranquilo. Vamos lá, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Membrana ondulante, que eu falei que fica perto das costas, como tem que vocês lembram. A costas dele. O axonema, que dá a base dele, né? Que forma toda essa estrutura dele. Aqui, ó. Os hidrogenossomas, que eu falei com vocês, que é, entre aspas, a mitocôndria dele. Aí eu já tenho aqui também, ó. Filamento parabasal. Aqui. Corpo parabasal, aqui ó, perto do núcleo. O núcleo em forma de elipse, elipsoide, aqui ó, parecendo um ovo de mosquito. Tá vendo? Ó, ele é protozoário, flagelado, parasita cavitário, adaptado a ser monoxênico, tá? Tem outras espécies também que afetam a gente, como o Trichomona tenax, Trichomona hominis, Trichomona vaginalis, que é o que a gente está estudando, e o Trichomitus fecalis. Recapitulando, não possuem forma cística, só a forma trofozoíta, tá? Ciclo biológico é bem tranquilo. Ó, presente nas secreções vaginais, prostáticas ou na urina, se divide por fusão binária. Então, ó, o trofozoíta que antecede a divisão binária está na fase que a gente chama de fase diagnóstica. A gente pega. Quando a gente vai fazer diagnóstico desse tipo de paciente, geralmente das mulheres, a gente pega o que vai sair na secreção, que ela dá da vagina, aquela coisa toda, e vai ser liberado esse protozoário, tá? Não é uma forma infectante, tá? A forma infectante é aquela que está dentro da vagina, ou lá da uretra da vagina, tá? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Ele que aparece nos exames realizados a partir da coleta da amostra, vai fazer a coleta dessa amostra. Já o trofozoíta formato, após essa divisão binária, ele fica alojado lá na vagina e na uretra, estando assim no estado infeccioso. Vou mostrar a imagem para vocês, ó. Então, pessoal, quando ele sai na secreção vaginal ou na urina, ele não está na sua forma infecciosa, tá? Aí ele vai lá, sofre duplicação, fissão binária, bipartição, ou seja, dividir em duas, e vai lá para a região da vagina ou no orifício da uretra. Quando ele se encontra nessa região aqui, é que ele passa a ser contaminante. Por isso que dá na hora da relação sexual. Beleza? Ficou claro ou não, gente? Professor, você pode repetir essa parte de novo? Da relação sexual? Eu falei o seguinte, é por isso que ele é transmitido mais por relação sexual, desprotegido. Porque quando ele está na forma infectante, ele vai estar lá, ou ele vai estar na vagina do indivíduo, ou no orifício lá da uretra. Entendeu agora o que eu falei? No caso do homem, né? Sim, professor. Tá? Então lá ele vai estar na forma infectante. Quando ela vai fazer secreção, essas coisas não estão na forma infectante. Tanto que a gente chama de fase diagnóstica. É só isso, gente, o ciclo. É só isso, não tem mais nada. Mais nada. Certo? Sim ou não? Sim.
Beleza, então, vamos para os sintomas. Nas mulheres, a doença pode começar com uma secreção espumosa de cor verde amarelada, odor desagradável proveniente da vagina. Então, esse escorrimento típico, contudo, ocorre em apenas cerca de 20% das mulheres. Contaminadas, claro. Nas demais, a referida secreção é apenas ligeira ou ausente. A vulva, os órgãos genitais femininos externos, pode ter uma irritação na região ser dolorida, e é possível que o coito, que é na hora da relação sexual, cause dor devido à vaginite. O que é vaginite mesmo? Infecção na vagina? Isso aí, perfeito, infecção na vagina. Nos casos graves, a vulva e a pele que a rodeia vão ficar mais inflamadas, bem como os grandes e os pequenos lábios também. Outros sintomas são dor ao urinar ou o aumento na frequência também das micções. Então, gente, nas infecções crônicas, os sintomas são mais discretos e o corrimento vaginal ele é pouco intenso. Beleza? Tranquilo ou não, gente? Eu acredito que essa aula é mais tranquila, né? Não sei se eu estou falando besteira aí para vocês. Mas como é que tá? Ficou claro até aí, gente? Falam para mim, por gentileza. Tá indo. Às vezes parece que não vai dar, mas quando o senhor vai explicando, vai as coisas vão se encaixando. Ah, então show, então show. Mas vocês repararam que a aula hoje é mais tranquila? Pelo menos eu penso assim, hoje é mais de light. Só tem 2 protozoários, é mais tranquilo, né? Então, beleza. Vamos. Qualquer dúvida vocês falam, tá? Então, resumindo, mulheres, corrimento abundante, amarelo esverdeado ou cinzento, pode ter um aspecto bolhoso, pode ter um cheiro desagradável. Pode ocasionar o quê? Um comichão ou uma dor, ou na vagina ou em volta dela, tá? Em algumas situações pode ter uma dor pélvica, pode causar dor ou a dor ao urinar, e as secreções vaginais são examinadas ao microscópio pelo médico para efetuar o diagnóstico, tá? Então é possível que o coito também cause dor, que é a relação sexual. Esse evento é chamado de dispareunia de introito, tá? Então vai ser chamado de dispareunia de introito. Beleza? Isso aqui é importante, gente. O processo inflamatório intenso na vagina e no colo do útero pode facilitar a penetração do HIV no organismo. Então, pessoas que podem desenvolver essa doença podem ter facilidade para acabar sendo contaminadas pelo vírus do HIV. Beleza? Beleza. E nos homens? Os homens não manifestam habitualmente sintomas, mas podem infectar as suas parceiras sexuais. Alguns apresentam uma secreção proveniente da uretra, espumosa semelhante ao pus, sem dor ao urinar, e polaciúria. O que seria polaciúria? Nunca nem ouvi falar. Excesso de Vamos lá. Excesso de urina, não é isso? Eu fico urinando constantemente. Beleza? Os referidos sintomas costumam acontecer principalmente de manhã cedo. A uretra pode sofrer uma ligeira irritação e, por vezes, aparecer umidade no orifício do pênis, podendo também se manifestar como uma doença sintomática leve. Isso no caso dos homens, tá? Beleza? Então, resumo aqui dos homens, normalmente não tem sintomas e não sabe que estão infectados. Pode ter desconforto e comichão no pênis, raramente corrimento. Raramente dor ou a dor ao urinar. Mulheres contaminadas, aqui, espumoso, e os homens, tá?
Beleza? Beleza. Olha aí na mulher, ó. Corrimento bolhoso, acinzentado, amarelo Essa é meu esverdeado. sonho perfeito. Eita, tem gente que tá na balada aí, hein? Tem gente que tá na balada, hein? Ó. Mas enfim, vamos lá. Prevenção. Evita-se a transmissão do parasita causador da doença praticando sexo seguro. Ou seja, pela adequada higiene genital, a gente vai diminuir o número de parceiros sexuais também e usando preservativo. Tanto preservativo masculino quanto feminino são eficazes, tá, gente? Então, aquela história, né? Se vocês tiverem aí um contatinho, alguma coisa do tipo, camisinha. Até o namorado, enfim, camisinha também. Mas, principalmente, o contatinho, que vocês não sabem onde o contatinho vai, não vai, né? Quando é muito aberto assim, não estou falando que vai ter alguma coisa, gente, mas corre um risco maior. Certo ou não? Certo. Profilaxia. Recomendável o uso de preservativo durante o ato sexual, o uso individual de roupas íntimas, tratamento de vidros portadores, esterilização dos aparelhos ginecológicos, higiene em relação aos sanitários públicos também, tá? Isso aí a gente já comentou, vocês já imaginavam, né? Qualquer dúvida, vocês me falam. Posso usar também remédios específicos, tá? Como quimioterápicos, como metronidazol ou tinidazol, dose única. Aqui começa a parte importante, né? Na gestação, até o primeiro trimestre, não é recomendado o uso de quimioterápicos devido ao seu potencial mutagênico e carcinogênico, ou seja, seu potencial de causar alguma mutação no bebê ou pode causar câncer. Então, aí aconselha-se o uso do cloretmazol tópico. Ele tem uma eficiência moderada, não é tão eficaz quanto os outros, mas também funciona. Ele pode ser inócuo no tratamento, tá? No caso, quando a mamãe está amamentando o bebê, olha lá, ó, recomenda-se suspender, se ela tiver tratamento, recomenda-se suspender a amamentação durante esse tratamento. Beleza? Aí tem efeito colateral, né? Podem incluir cefaleia, náusea, boca seca, gosto metálico. Pode causar efeito do sistema nervoso, incluindo encefalopatia, convulsão, perda de coordenação motora e ataxia também, que está relacionada a essa perda da coordenação motora. Posso ocasionar uma alergia também. O consumo de álcool deve ser evitado, pois sua associação pode resultar em efeitos colaterais importantes. Também deve ser evitado os anticoagulantes orais. Todos os parceiros sexuais devem ser simultaneamente tratados, tanto o homem quanto a mulher, tá? De maneira a se evitar a sua reinfecção. Porque, só para deixar claro, pode ter reinfecção, tá? A pessoa pode? Sim, pode, tanto que foi falado aqui. Se você tratar um só e o outro não tratar, e ter relação sexual sem camisinha de novo, vai contaminar de novo. Então, o uso de camisinha, pelo menos até ter certeza da cura nos dois parceiros. Ou em todos os parceiros, né? Se tiver mais de um parceiro, enfim, né? A doença não confere imunidade permanente, portanto, a reinfecção é possível e deve ser diferenciada da falha terapêutica. A resistência aos quimioterápicos é possível, porém, usualmente você tem uma mudança na dose e, às vezes, você acaba tendo que aumentar a dose e tomando, talvez até tomando mais tempo, tá? Beleza, gente? Ficou claro ou não? Até aqui. Professor, Oi, pode falar. eu jurava que quimioterápico só se usava quando a pessoa realmente estava com câncer, entendeu? Porque eu não sabia nem que metronidazol era um quimioterápico. Porque Não, é quando a gente está medicamento. já com um corrimento, com uma coceirinha vaginal, eles já passam a pomada do metronidazol, entendeu?
Não só o comprimido, a pomada também. E eu também queria saber se essa pomada do metronidazol, ela também se enquadra como quimioterápico. O que? Não, você tá falando o clorotimazol, não. Não. Ele é Não, tópico, né? metronidazol mesmo. Sim, enquadra. Ele é um quimioterápico. Ele enquadra sim. Respondido? Respondido, Sasha? Ou não? Sim, professor. Beleza? Tá show. Gente, mais alguma pergunta em relação ao tratamento ou eu posso continuar? Pode. Já falei, qualquer dúvida vocês falam. Então, olha aí, ó. O tratamento está feito usando também nitromidazóis, que é também quimioterápicos, tá? Em administração oral e vaginal. Em todos os casos em que se positiva, o diagnóstico de infecção na mulher também, como eu falei, deve ser tratado nos dois, no homem e na mulher, tá? Que pode ocasionar uma reinfecção. Aí, gente, eu deixei um mapinha mental suave, tranquilo para vocês aqui estudarem por ele também para ajudar, tá vendo? E os slides fecharam, tá? Mas a aula ainda não acabou, tá? A aula ainda não acabou, beleza? Então vamos agora aqui. Pessoal, antes de eu passar uns videozinhos para vocês, rapidinho, né? Eu queria já de uma vez resolver a questão do seminário, pode ser? Ó, Sim, pode ser. 5 temas, tá? Vou começar a escrever aqui, ó. Teníase é o primeiro, que é a tênia, tá? Amebíase, que é a da ameba, certo? Repete, por favor. Teníase e outro? Amebíase, eu vou copiar e colar no chat, tá? Vou colocar os 5 temas no chat. Pode ficar tranquilos. Teníase são os temas. Amebíase, vamos lá. Doença de Chagas, que é o parasita, que é o Trypanosoma cruzi, né? Malária e leishmaniose. Pronto, resolvido. Tá aí. Aí o seminário é para falar sobre os parasitas que são dessa doença? Aqui eu misturei. Eu botei protozoário e eu minto. Tá misturado aqui. Tá aí. Agora, eu quero que vocês me falem aí o nome, ou botem aqui no chat, por gentileza, a ordem dos grupos. Eu quero 5 grupos, só com o nome de uma pessoa. Não vou colocar o nome de todo mundo, não, gente. Tipo aí, quais são os 5 cabeças aí? Que vão encabeçar o grupo só para montar. Não quer dizer que eles são os líderes, não. Vamos lá. A gente separou no grupo dos alunos, enquanto o senhor estava dando aula. Ficou 1, Nayara, 2, Cíntia, 3, Mariana, 4, Giovana e 5, Marcelo. Perfeito. Então, joga para mim no chat, fazendo favor. Tá. Professor, você pode Oi, me tirar uma dúvida? pode falar. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a Gardnerella. Você não chegou a falar aí, mas eu tenho um pouquinho assim de... Queria saber um pouquinho mais. Gardnerella? É, Gardnerella? Assim, vamos tirando de cabeça se agora eu não tô lembrando, não, mas peraí, até vou dar uma olhada aqui, só um minutinho. Também já ouvi normalmente falar. quando a mulher faz preventivo, Ah. ela tem lá aquele negócio de bacilo, não sei o quê. Tá. Digestivo de Gardnerella. É porque a bactéria. É porque assim, gente. Como é que eu vou falar para vocês? É uma, né? A gente. Não é, né? No caso, não é MST, mas ela não é contagiosa. É parte da flora vaginal normal. Provavelmente é. Pelo que eu tô vendo aqui, tá, gente? Eu também não conheço tudo, né?
Também, né? Você tem que usar. Aqui fala, por exemplo, ó, normal, igual o nome vaginais vai pensar isso aqui, né? É, em relação ao parceiro sexual, não, isso aí tá, mas também é do Papa Flora, então normal, né? Uso de cigarro, cada pessoa usa muito DIU, muito método contraceptivo. Então, tratamento, né? Metronidazol, passar o gel também, né? E usar, falando que o tratamento pode ser de 7 dias com comprimido e aplicar por 5 dias a pomada. Foi o que tá falando aqui. Mas ela é bactéria, tá? Por isso que eu não me recordei de cabeça, gente. Não, tipo, não. Eu também não fiz tudo, não. Ainda mais outro conteúdo. De cabeça, assim, é meio complicado. Aí foge dos protozoários. Entendi. Entendeu? Por isso que eu de cabeça eu não lembrei, gente. É meio complicado pra mim, não vou mentir pra vocês, não. Por isso que eu falei assim, não tá me recordando de cabeça. Mas sim, mas você tá fazendo tratamento já? Não, professor, não tem isso não. Graças a Deus. Ah, Não, tá. porque eu trabalho em posto. Aí, às vezes, quando chega a preventiva, a enfermeira mostra. Aí Tá. eu tive essa dúvida. Aí resolvi perguntar agora. Uhum. É uma bactéria, né? Mas ele é bem, assim, ela é uma bactéria. Como ela tem esse nome vaginalis, né? Ela é porque fica a bactéria que vai se alojar na vagina, mas ela é normal da flora. Ela é meio que meio que envolve um pouco o sistema autoimune, né? Também, né? Então, tem Igual a mulher que Cândida. reclama, tem mulher, mas a Cândida, ela é tipo uma massinha branca. Mas a Cândida também, Uma, a Cândida é uma micose, né? Ela é causada por fungo, ainda é pior ainda. Só para deixar isso claro. isso. E a Gardnerella, tem mulheres que reclamam que ela. Sabe quando você tá com o catarro muito preso, aí sai aquele catarro verde? Uhum, Já não é esse nem mais catarro amarelo. verde é aquele catarro que você está com infecção. Você está Isso. Aí elas contaminado. falam Bactéria. Aham. que tem Pode que continuar. Perdão. fede. Tem mulher que diz que fede, aquilo fede a. Sabe quando você pega um peixe fedorento, um peixe Uhum. apodrecendo? Sei, sei. As mulheres reclamam disso, que parece um catarro Uhum. verde e tem um cheiro ruim. É igual ao Trichomonas vaginalis, a mesma coisa, gente. Trichomonas vaginalis também cheira muito forte enquanto usuário. É bem semelhante. Professor, você vai fazer a chamada ou não vai estar? Vou mandar o link. Não, não, eu vou baixar aqui depois. Eu baixo aqui direto do sistema. Professor, quem vai manter quantas pessoas no grupo? A gente tem um grupo lá dividido que são 62 pessoas na nossa turma. 61, 62 pessoas. Então, gente, o que acontece? Vamos lá. Tem que ver quanto tem no total, né? Eu botei 5 temas, aí vocês dividem aí. O ideal é tentar dividir irmanamente para todo o grupo. Sei lá, vamos supor, se tem 5, tem 60 pessoas. Bota 50, 10 em cada grupo. Aí depois vai dividindo. Vai dividindo o Vai pessoal. ficar pra cá, Não entendi. Fala de novo, Nayara. Cortou. vai ficar mais ou menos 12 para cada. Alguns Isso, com mais ou 13. menos isso. Isso aí. Combinado? Vamos lá, então, pessoal. Vou começar sorteando, tá? Vamos lá. O primeiro grupo da Nayara aqui agora. Vou sortear na hora. Vocês querem que eu. Deixa eu botar até aqui pra. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Aí. Sorteio. Online. Vamos lá. 1 ao 5. Tá. Vamos lá, ó. Eu vou projetar aqui o sorteio para vocês, hein? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela? Então vamos lá, ó. Nayara, qual o tema que ela vai pegar? Tema 3. Qual que é o tema 3?
Doença de Chagas. Beleza, doença de Chagas. Agora vamos lá. Próximo grupo, quem que é? Quem que é o 2 ali? Cíntia. Eu, professor. Cíntia, vamos lá, Cíntia. Se sair 2, vai ser 3, tá? Já caiu automático no 3. Cíntia, 3. Qual que é o tema 3? O mesmo da Nayara. Esse é o da Nayara, o tema 3. Tema 3 é dela? Então ela vai ficar com o tema 4, então. Ó. Não pode ficar o mesmo tema, não. Então você vai ficar com o tema 4. Qual que é o tema 4? Malária. Malária. Beleza? Vamos lá. Vamos. Agora tem. Falta 3. 1 a 3, né? Então a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Se cair 1 é 1. Se cair 2 é 2. E se cair 3 é 5. Beleza? Combinado? Combinado, gente, ou não? Beleza. Combinado. Quem que é o próximo grupo agora? Que eu tô vendo a imagem não, tá? É o da Mariana. Tá, da Mariana, então. 2, tema 2. Qual que é o tema 2? Amebiase. Amebíase. Esse é assim que fala. ameba. Amebíase, ameba. Beleza? É da primeira aula, gente, da primeira aula. Tá? Só para lembrar. Beleza? E agora só falta 2, né? Então, ó, se sair 1 é 1 e se sair 2 é 5. Quem que é o próximo grupo? Giovana. E qual que é o último grupo? Marcela. Tá, então vamos lá. Da Giovana, o que sobrar é o da Marcela. 5. Giovana, né? Grupo, tema 5. E Marcela pegou 1, né? Não é isso? Então, ó. Grupo da Giovana, leishmaniose. E grupo da Marcela, tenise. Que no caso é a tênia. Combinado, pessoal, ou não? Sim, professor. Sim, Show? professor. Vocês olharam o cronograma? Eu ainda não. Tá, deixa eu abrir aqui então. A gente tá com um tempinho para mostrar um negócio para vocês. Não, peraí. Olha só, vamos lá, ó. O seminário não é para agora. Eu só sorteei o tema. Ouviram? Ouviram, gente? Sim. O Sim, seminário, professor. eu vou trocar a data aqui, tá? Vou trocar a data aqui. Vocês anotem aí a data do seminário. O seminário, eu vou trocar pela revisão de prova. Eu tinha colocado primeiro a revisão de prova, depois o seminário, mas eu vou inverter. Então, o seminário, anota aí, dia 7/11. Todo mundo anota, por favor, para não esquecer. O seminário só vai ser 7 de novembro. Ouviram? Professor, o seminário vai ser presencial ou online? Não, o seminário vai ser online. Obrigado. Nada, o seminário vai ser online. Tá? A única coisa que vai ser presencial, pessoal, no nosso caso vai ser as 2 práticas, que eu já falei com vocês, né? Da data. E as 2 práticas, claro, e a prova, as provas. Beleza? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que não tem sala para a gente ter aula presencial e vai ter sala para ter a prova presencial? Gente, não sei. Não faz pergunta difícil para mim, não, que nem eu sei essa resposta, não, sendo bem sincero. Não faço a mínima ideia. Não sei. Tá? O senhor também Provavelmente. preferia dar aula presencial, né, Bruno? Sim, mas é o que a gente tem no momento, né? Então, é o que a gente tem no momento, pessoal. Então,
Mas é como eu falei para vocês, né? Sendo bem sincero, como é que eu vou explicar para vocês uma coisa? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, gente. Qual que é o lado bom da aula presencial? É o contato, né? É o contato humano, você tirar dúvida diretamente é mais fácil. Claro que é mais fácil. Mas qual que é a vantagem que vocês têm de uma aula remota? Alguém sabe me dizer? É porque a aula está gravada. Vocês podem rever a aula, pausar o vídeo, reescrever, fazer de novo, abrir observação. Como eu falei, né? Tudo tem vantagem. Eu acho que essa questão também da sala é porque a sala não vai ser usada. Para assim, como é que eu vou explicar isso melhor, né? Às vezes a sala vai ser rotativa. Como é prova de dias diferentes, vai ter uma sala rotativa, entendeu? Tipo assim, tal dia a turma tal faz prova na sala tal. Tal dia a outra turma faz prova naquela sala. Eu acredito que seja isso, Arielle, pelo que eu entendi. Tá bom, então, professor. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. É porque eu não vou falar coisa que eu não sei muito, né? Eu não sou da infraestrutura, eu não posso dar uma informação muito precisa em relação a isso, tá? Porque eu sou igual vocês também. Eu sou professor. O que tiver ali, tá sala, tem como mudar para sala? Tem. Não tem como, infelizmente, tem que mudar. E é isso, tá bom? Isso vai se adaptando aí, pessoal. Certo? Gente, vamos lá. A aula de hoje foi mais tranquila, não foi? Fala para mim. Oi, professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Seus seminários todo mundo apresenta, né? Todo mundo do grupo, ou você prefere que uma pessoa só apresente? Não, pessoa só não. Uma Tá, pessoa então só fica não. assim. Eu acho que fica muito pesado. Vocês podem dividir, talvez. Se quiserem que. Vou dar exemplo. Aí eu vou deixar por conta de vocês. Mas aí, tipo assim, Professor. se quiserem dividir, sei lá, vamos dar exemplo, tá? Parte do grupo faz Isso vocês vão resolver, isso eu não vou. Parte do grupo faz o slide, parte do grupo apresenta, tá? Mas uma pessoa apresentar não vai dar certo. Eu acho que vai ficar muito pesado Não, mas é para a porque os pessoa. professores preferem que uma pessoa só apresente ou duas pessoas. A gente só estava com essa dúvida de que se o senhor Não, sim, queria. sim, não. Mas aí tá, vou dar exemplo, tá? Vou dar minha opinião, tá? Como o grupo é grande, vocês podem fazer o seguinte, então, sei lá, 4, 5, 6 pessoas apresentam. O resto não precisa apresentar. Tudo bem. É porque alguns professores dão ponto de apresentação. Então, se a gente dividisse dessa forma e se eu quisesse que todo mundo apresentasse, algumas pessoas poderiam ficar sem ponto de apresentação. É por isso que a gente pergunta. Ah, não, 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 não. Eu dou nota geral, gente. Eu dou nota geral. Eu não fico preparado para isso, não. Só se vocês falarem assim para mim, professor, mas o aluno não fez nada. Aí vai complicar a situação, tá? Pode falar aí, ó. Professor, então, o senhor quer um seminário com PowerPoint, né, slides e tudo Isso, mais, né? Mas isso. assim, que nem a gente está com o nosso tema. O senhor quer saber os sintomas, o que exatamente o senhor quer que a gente Você apresente? quer A o gente pode... foco. Então, como o tempo vai ser, vamos lá. Bota aí, são 5 grupos, né? Se a gente colocar mais ou menos uns 15 minutos para cada grupo, acho que tá bom, né? Porque vai lá, 15 com 15, 30 com 15, 45. 45 mais meia hora, né? Vai dar 1h15. Metade do tempo da aula, mais ou menos. Isso estou falando mais ou menos de apresentação. Professor, desculpa, eu acabei saindo da aula. Aí aqui mandou uma mensagem falando que alguém me removeu. Eu nem sabia nem que acontecia isso. Mas o que o senhor falou mesmo? Eu perdi. Eu comentei o seguinte. Tem alguém que tá brincando aí, né? Então, eu vou falar a verdade, hein? Se eu descobrir quem tá fazendo isso, vai dar B.O., hein? Eu vi a mensagem falando que alguém me removeu. Nunca tinha acontecido isso. Colocou... Na aula da Emily aconteceu também. Tinha gente É alguém que tá passando fazendo de brincadeira, aí depois Alguém me chora removeu. que vai ser, aí depois vai ficar chorando que vai perder a faculdade, que isso, que aquilo. Bom, eu tô falando sério. Eu gosto de ser legal, ser uma pessoa gente boa, tudo mais, vocês sabem, repararam isso, mas isso é uma coisa que eu não gosto não, cara. Se eu Eu vi. descobrir, vai dar problema, e vai dar problema brabo, não só eu, porque eu vou passar pra Manuela, vou passar por tudo isso. E uma Garanto tremenda que falta vocês não de... vão gostar. Quem estiver fazendo isso não vai gostar. E é uma tremenda falta de respeito também, né? Exatamente. E só para avisar, pessoal, eu tenho gente que eu tenho amigos íntimos meus que são meio hacker assim, sabe?
Então, eu vou falar só mais uma vez. Se eu ficar acontecendo isso de novo, eu vou pedir para tomar umas atitudes que vocês não vão gostar. Ou melhor, a pessoa ou as pessoas não vão gostar. Aí depois vai vir cheio de mimimi, cheio de história. E a aula está sendo gravada. Eu tô abrindo o jogo com vocês. Sendo bem sincero. Não quero dar uma de malandro, não, porque quando o malandro cai do cavalo, tô sendo sincero, hein? Para depois não falar que eu não avisei. Se eu descobrir algum motivo que tem gente continuando com essa brincadeira de mau gosto, vou levar. Ó, eu tô falando sério, hein? Não é brincadeira minha. Agora eu parei de brincar e tudo mais. Vai dar BO isso daí. Vai dar BO. Depois não adianta pedir desculpa, que não sei o que lá, que eu falei que eu avisei. Vamos continuar aqui agora. Fala, quem tá, tem mais gente tá com mão levantada. Então, ó, respondendo, o seguinte, cara, é falar breve, um pouco sobre tudo, mas o principal foco que vocês têm que ter é brevemente sobre o ciclo, sobre a profilaxia e o tratamento. Combinado? Professor, Oi. desculpa, repete o que o senhor falou agora, porque eu precisei dar uma saída e voltei. O principal do trabalho é o quê que você acabou de falar? As 3 palavras? Os 3 focos são o ciclo de vida, o tratamento e a profilaxia. São os Tá 3 certo. tópicos, tá? Fala, Sasha. Pode falar. Professor, porque quando eu cheguei na aula, eu cheguei um pouquinho depois de você ter explicado o trabalho. Aí eu queria saber como é que, tipo assim, eu sei que é um seminário que fala sobre os parasitas e tudo, sobre protozoários, mas eu não sei exatamente o que é para fazer. Você pode fazer um slide? Então, é um slide, Como que pode eu falei apresentar, agora. então, para saber direitinho? Tá, é um slide. Eu vou pedir para vocês focarem, falar sobre parasita, protozoário, enfim, o minto. E vocês focarem no tratamento, na profilaxia deles e no ciclo de vida. O ciclo de vida tem que saber porque para fazer um tratamento tem que conhecer o ciclo de vida, né? Então, são os 3 tópicos importantes. Beleza? Tratamento para profilaxia. Tratamento, profilaxia e ciclo de vida. Tá. Os 3 pontos principais do seminário. Beleza? E seminário pode colocar entre 10 a 15 minutos, tá? O tempo. Mas pode fazer slide? Não, é para fazer slide. Ah, beleza. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Não? Acabou? Posso encerrar, gente, a aula, então? Eu ia passar um vídeo, mas eu vou encerrar pela hora. Fala, Sim, Maria Clara, professor. pode falar. Pode falar. Pode falar, Maria Clara. Maria Clara, pode falar. Bota no chat. Pode botar no chat aí o que você quer perguntar, já que está falhando aí o microfone. Ah, tá. Você só queria falar que seu áudio parou, é isso? Ah, a data. Ah, tá, a data. A data é 7/11. Não é para agora não, pessoal, tá? Olha só, a nota da P1 agora vai ser o estudo dirigido, tá? Nada. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Professor, o que vai ser a nota da P1? Vai ser estudo dirigido? Eu não ouvi direito. Vai ser o estudo dirigido, Como a nota assim, da P1. professor? Ué, eu vou passar um estudo dirigido, vocês vão fazer, ué, vamos entregar, ué.
Ah, sim, o seminário vai ser para P2. Isso. Eu só marquei o seminário de uma vez, mas o seminário é só para P2. O seminário não é para agora, não. Só marquei que vocês vão ter bastante tempo para fazer. Bota a imagem bonitinha, bota uma coisa mais, né? Então, eu vou deixar vocês à vontade com isso. Mas esse estudo dirigido a gente vai entregar ao senhor presencialmente ou online também, por e-mail? Não, não. Eu vou pedir para vocês me entregarem presencialmente. É melhor. Pode ser no dia da prova. Que aí fica mais fácil. Porque basicamente, pessoal, vai ser para ajudar vocês com isso também, né? Meio que é um estudo para prova também. Beleza? Ficou claro, pessoal? Beleza. Show. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Tem 25 minutos ainda para perguntar. Se não, Professor, acho que por hoje eu não tenho mais nada para perguntar, não. Vamos deixar na tá. próxima aula. Tá, então vamos lá. Outra observação, ó. Eu vi que tinha 55 alunos aqui. Eu vou extrair agora a listagem, vai aparecer só 53 para mim. Na verdade, só 52 nomes de alunos, porque o um sou eu, não conta. Pedem dos alunos os dois que caíram, que eu não sei quem foi, para depois mandar mensagem para mim no chat, tá? No chat do ABA, no WhatsApp, não, porque o WhatsApp é tanta conversa que uma hora eu vou perder, não dá. Ainda mais quando vocês mandam para mim, eu não tenho ninguém vocês salvam, aí o número fica lá e eu vou conversando e vai sumir. Aí eu não vou ver mais. Então, por favor, peçam por gentileza mandarem para mim explicando o nome completo, qual curso que é, porque eu não dou aula só na enfermagem, tá, gente? Eu dou em outro curso também. Qual o período e qual a turma. Combinado? Ah, professor, caiu minha internet, não sei o que lá, não sei o que lá, tal dia. Que eu lembro foram 2 pessoas, tá? Que caíram. Aí ela fala para mandar para mim no chat e mandar o dia. Ó, foi hoje, foi ontem, sei lá, dia 22 de agosto. Pronto, eu já sei. Combinado? Agora vai ser um só, porque parece que voltou aqui. Deixa eu baixar aqui. Beleza, pessoal? Então, vou dar encerrado, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou aqui para, como eu volto a falar, para poder ajudar vocês também, mas na medida do possível. Espero que vocês também me dão um feedback, um retorno em relação a dúvidas ou igual a aula. Eu gostei mais da aula de hoje. O pessoal perguntou mais vezes. Não tenha medo de perguntar. Não deixa passar, tá? É isso que eu tinha para falar. Valeu. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Bons estudos, bom descanso e até o nosso próximo encontro, tá, gente? Eu vou fechar aqui, vou parar de gravar e vou fechar a câmera e o microfone, vou deixar baixando a aula aqui, porque hoje eu estou postando ainda a aula já de hoje gravada. Beleza? É isso. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.